Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje você fica sabendo sobre os resultados da Liga Diamante de Atletismo, como foi a seleção na Liga de Vôlei 2012 e os detalhes da luta que anunciou oficialmente a aposentadoria de Arcelino Popó. No Bola na Rede vamos conferir os amistosos do final de semana, os resultados da Série B e como foram os jogos da 11ª rodada do Campeonato Piauiense. Continua sintonizado que Universitária Esportiva está no ar. Cumbuca Cultural apresenta O Rasta é Bamba, com as bandas Batuque Elétrico, Quando quer destino nos afastou, e Rega Planta. Etiópia, Reis filhos de Israel. Quarta, dia 6 de junho, véspera de feriado, no Bossa Nova Show Bar. Os melhores do reggae com o melhor da black music. Dia 6 de junho, no Bossa Nova. Misture-se! Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Rasta Bamba. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E após 5 anos afastado dos ringues, o brasileiro Arcelino Popó Freitas encerrou oficialmente a sua carreira. E encerrou com uma vitória por nocaute técnico no 9º round sobre o compatriota Michel Oliveira na noite de sábado, no Cassino Conrad, em Punta del Este, no Uruguai. O baiano fechou a carreira com 39 vitórias, 33 por nocaute e apenas 2 derrotas. Durante a luta, Popó foi bastante agressivo e tomou a iniciativa, apesar de Michel, que estava invicto, com 16 vitórias e 0 derrotas, equilibrar as ações no segundo round. Popó conseguiu seu primeiro knockdown no terceiro round. Depois, no 9º, derrubou novamente Michel Oliveira, que voltou, mas logo em seguida levou mais uma série de golpes e o árbitro assinalou o nocaute técnico. Dona de 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, a americana Shaw Johnson surpreendeu no domingo ao anunciar a aposentadoria por conta de recorrentes lesões no joelho esquerdo. A ginasta, que também conquistou na carreira 3 ouros em mundiais, era cotada como uma das principais representantes dos Estados Unidos em Londres. Johnson chamou a atenção há 5 anos quando dominou os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e conquistou 4 medalhas douradas, depois mais 3 no Mundial da Ginástica. No ano seguinte, em Pequim, ela ficou com ouro olímpico na trave e saiu da China com mais 3 pratas, por equipe, no individual geral e no solo. A americana chegou a se afastar do esporte após Pequim e esboçou um retorno no ano passado quando disputou o Pan de Guadalajara, no México. Lá, ajudou os Estados Unidos a obter o ouro por equipes e ainda faturou a prata nas barras assimétricas. Apesar de ter abandonado a carreira antes de tentar a classificação para a disputa de Londres, Johnson informou que continua ligada à ginástica e vai ajudar as ginásticas americanas na preparação para os Jogos. E a brasileira Fabiana Müller, do salto com vara, fez nesse sábado sua melhor marca no ano, com 4,63 metros, e venceu a etapa de Eugene, nos Estados Unidos, na Liga Diamante, tradicional competição do atletismo. Na segunda colocação ficou a russa Svetlana Feofanova, que parou nos 4,58 metros. Esse ano, após quase 6 meses treinando, Fabiana havia competido em 2 oportunidades e não havia feito marcas significativas. Pulou a 4,50 metros nas etapas de São Paulo e Rio de Janeiro do Grand Prix, ficando em ambas na segunda colocação. A etapa de Eugene da Liga Diamante foi a sua antepenúltima em seu giro internacional, o último antes dos Jogos. Lembrando que ela vai tentar saltar acima dos 5 metros, que é a marca da russa, atualmente a maior campeã do salto com vara.
E o Brasil encerrou com derrota sua passagem pela Polônia para a disputa da segunda etapa da Liga Mundial. A partida desse domingo foi decidida no tie-break e os donos da casa levaram a melhor por 3-2. Com o resultado, o Brasil fechou sua participação na Polônia com uma derrota e 2 vitórias em cima da Finlândia por 3-0 e do Canadá por 3-1. A seleção brasileira segue sem vencer os poloneses nessa Liga Mundial, uma vez que também perdeu para a Polônia em Toronto, no Canadá. E sensação do MMA feminino atualmente, Ronda Rousey já sabe quem será sua próxima adversária. Sarah Kaufman ainda sem data e local definidos. No entanto, a luta que todo mundo quer ver é outra. Suspensa até dezembro por doping, a brasileira Cris Cyborg é a rival dos sonhos do Strikeforce para Rousey. O presidente da organização, Scott Coker, garantiu que este é um duelo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Para enfrentar Rousey, Cyborg teria de baixar a divisão peso-pena para peso-galo. Ela era a detentora do cinturão dos penas até ser flagrada no doping após a vitória sobre a japonesa Hiroki Yamanaka no fim do ano passado. Com a punição, além da suspensão de 1 ano, a luta foi considerada no contest, sem resultado, e ela perdeu o título. Depois disso, a brasileira e a americana já se provocaram e se desafiaram diversas vezes. Na opinião de Coker, Rousey teria mais dificuldades contra Cyborg do que nos outros 5 combates que fez na carreira, todos vencidos por finalização, chave de braço no primeiro round. E o Flamengo enfrentou o Tiradentes e venceu sua segunda partida na Supercopa Sesc de basquete por 63-45. Anderson foi o cestinha com 24 pontos anotados para o time do Flamengo. No primeiro jogo, ele já tinha marcado 24 pontos na vitória do Flamengo sobre o Diocesano por 65-55. No outro jogo, o Cajuína, formado por remanescentes do Cosmos, bateu o Yacht Clube por 81-48. O cestinha da partida foi França, que também marcou 24 pontos. E pelo terceiro ano seguido, o Brasília é campeão da competição do NBB e se consolida sua hegemonia no basquete nacional. Na manhã de sábado, a equipe da capital federal não deu nenhuma chance ao São José e venceu por 78-62 para ficar com a taça na primeira final em jogo único da história da competição. Invicto em decisões de NBB, o ala pivô Guilherme Giovannoni foi o cestinha da partida com 26 pontos. Além dele, Nezinho com 13 pontos, Arthur com 14 e Alex com 15 também tiveram um papel importante no triunfo. Do lado do São José, o pivô Murilo, apesar de ter feito uma partida irregular, terminou com 20 pontos. E o antepenúltimo episódio do reality show The Ultimate Fighter Brasil reservou emoções inéditas no programa. Depois da fase com lutas eliminatórias para entrar na casa, pela primeira vez o programa teve um nocaute e que nocaute. Na primeira semifinal dos médios, Serginho Moraes até começou melhor no combate, conseguiu pôr seu rival para baixo, mas não desenvolveu o que tem de forte, que é o seu jogo de chão. Então ele deu espaço para o show de Daniel Serafian. Em pelo menos 2 momentos, Serafian conseguiu acertar Serginho com um chute frontal no queixo à la Anderson Silva. Que o Vitor deve ter ensinado muito bem, né? Deve ter aprendido. A primeira vez foi de raspão, mas o segundo acertou e derrubou o rival. Serginho ainda conseguiu se recuperar, se levantou, mas ao tentar atacar Daniel, acabou sendo vítima de uma joelhada voadora espetacular. E a Federação Internacional de Voleibol confirmou a Grã-Bretanha como cabeça de chave número 1 para a fase de grupos do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Londres. Assim, o Brasil ficou no grupo B, ao lado dos Estados Unidos, atual líder do ranking. As brasileiras figuram na vice-liderança. Na mesma chave estão China, Sérvia, Turquia e Coreia, formando o grupo A, além das zonas da casa, Japão, Itália, Rússia, República Dominicana e Argélia. A primeira fase do torneio será disputada entre os dias 28 de julho e 5 de agosto. As 8 melhores equipes vão às quartas de final e em 9 de agosto as 4 vencedoras fazem as semifinais. A final acontece 2 dias depois, em 11 de agosto. Confira os grupos do vôlei feminino para Londres. No grupo A, Grã-Bretanha, Japão, Itália, Rússia, República Dominicana e Argélia. No grupo B, Estados Unidos, Brasil, China, Sérvia, Turquia e Coreia. Universitário Esportiva volta já.
Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe desta festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E a equipe do Comercial venceu mais um clássico das Carnaúbas e agora é líder do campeonato piauiense com o mesmo número de pontos que o Parnaíba, mas com saldo de gols de 15. Ontem o Bode venceu o Caiçara por 4-0, deixando o Leão das Carnaúbas a 27 jogos sem vencer. Aos 27 minutos, ele, Zé Rodrigues, abriu o placar, chutando na saída do goleiro e fazendo seu 10º gol no campeonato piauiense. Aos 34 minutos foi a vez de Tony, que voltou depois de uma lesão e ampliou para o Comercial. Na segunda fase, aos 7 minutos, Jefferson Pipoca recebeu em condições de marcar e não desperdiçou e fez o dele. E Alisson de calcanhar aproveitou a bagunça na área do Caiçara e fez o 4º, fechando a goleada. Agora, o Comercial assumiu a liderança do campeonato piauiense com 21 pontos ganhos, enquanto o Parnaíba, com o mesmo número de pontos e vitórias, fica em segundo pelo saldo. O Caiçara continua sem vencer. O time é o último colocado da competição com 7 derrotas, 3 empates e um saldo de gols de 32 negativos. E o 4 de julho venceu por 2-0 o Picos. Agora o 4 de julho é o terceiro colocado com 20 pontos. E ontem, antes do jogo, o técnico Jorge Pinheiro comunicou sua saída da equipe. O técnico está deixando a equipe para assumir o Atlético Cajazeiras da Paraíba, que fez uma proposta irrecusável. No jogo, aos 11 minutos, Danúbio fez 1-0, aproveitando uma defesa parcial de Clébio. Danúbio foi quem ampliou aos 16 numa cabeçada. O 4 de julho somou mais 3 pontos, se mantendo no G4, mas perdeu o comandante do título de 2011. A diretoria informou que deve anunciar um novo nome no meio dessa semana. Por enquanto, quem dirige o time é o auxiliar Paolo Rossi. Confira a classificação do campeonato piauiense. O Comercial está em primeiro com 21 pontos, seguido do Parnaíba com 21 pontos. 4 de julho em terceiro com 20 pontos e o Flamengo em quarto com 18 pontos. O Piauí vem em quinto com 13 pontos e o River em sexto com 12. O Picos está em sétimo com 7 pontos e o Caiçara o último com 3 pontos. E o jogo do sábado foi entre Piauí e Parnaíba. O Parnaíba muito superior no jogo. Conseguiu a virada, o Piauí abriu o placar com o Boiadeiro, mas o time do Parnaíba conseguiu a virada, estava jogando muito melhor. E no finalzinho não conseguiu segurar o placar e no Fabiano, o cara que o Flávio mais está de olho nesse campeonato, que é um craque nato, empatou a partida. Paulo Moroni também foi expulso do campo e teve que dar as últimas instruções da arquibancada. Ele confessou que lá é bem melhor de dar as instruções. Tá pensando em ficar por lá dirigir agora o time pelo alambrado. E o Corinthians conta com tantos jogadores que para alguns até conseguiu ficar no banco vai ser difícil. Liedson é um deles. O jogador está tão sem prestígio na temporada que mesmo com Jorge Henrique lesionado, ele não é primeira opção. Elton vem treinando na vaga de Jorge Henrique e até formou dupla com William diante dos mineiros. Já Douglas encarou o Atlético Mineiro, mas não consegue entrar em forma e novamente ganha a sombra de Ramírez. Não bastasse isso, ainda tem muita gente correndo por fora e ganhando pontos com o Tite. William é constantemente elogiado pelo técnico. Romarinho chegou na quinta-feira, vai ser apresentado hoje e já impressiona os companheiros pela personalidade e toque refinado na bola. Não por acaso é o cotado para ser inscrito na Libertadores na vaga de Edenilson. Adilson também surpreende nos trabalhos, pela força nos chutes e faro apurado de gol. Gilcinho tem tido fracas atuações, mas sua camisa nos treinos e jogos. E o Zizal nada de estrear no time do Corinthians. Zizal acho que continua do jeito que ficou, né? Chegou, não jogou, se lesionou em treinos, né? Os planos de marketing do Corinthians estão... Aliás, o Zizal ainda tá por lá? O Zizal está por lá, mas tem certeza que ele continua? Porque nem notícia ele é, né? Ele
Agora é garoto propaganda no bairro da Liberdade, lá em São Paulo. Porque eu só vejo ele no Compra da China pra ser vendido. Quem quiser comprar, tava por lá. E no Campeonato Piauiense Sub-18, o Caiçara também perdeu por 2-0 para os 7 cidades. Já o Craque venceu o Livramento por 1-0. Se eu não me engano, terceira ou quarta derrota do Caiçara no Campeonato Sub-18. O Barras venceu por 6-0 o Comercial e o Fluminense venceu o Biro Esportes por 6-1. O 29 de abril foi derrotado por 2-1 pelo 4 de julho. Já o Parnaíba venceu o Ferroviário por 2-1. O Flamengo perdeu por 2-1 para o Alto Esporte e o Valência venceu o Água Branca pelo mesmo placar, 2-1. Na Série B do Brasileirão, o Vitória venceu o Ipatinga por 4-0. O Goiás venceu o CRB por 1-0. E o Avaí foi derrotado pelo Joinville por 2-1. Já o Guarani venceu o Ceará por 4-1. O Bragantino e o Paraná ficaram no 3-3. O América Mineiro venceu por 3-0 o Criciúma. O Asa venceu o Boa Esporte por 3-2 e o ABC foi derrotado por 1-0 pelo São Caetano. O Guaratinguetá foi derrotado pelo América de Natal por 2-0. Já o Atlético Paranaense derrotou o Barueri por 3-0. E essa é a classificação do Campeonato Brasileiro Série B. América Mineiro em primeiro ainda com 12 pontos e a América de Natal ainda em segundo com 9 pontos. Em terceiro vem o Criciúma com 9 pontos e o Asa em quarto com 7 pontos. O Joinville em quinto com 7 pontos e o Atlético Paranaense em sexto com 6 pontos. O Vitória vem em sétimo com 6 pontos e o São Caetano em oitavo com 6 pontos. O ABC em nono com 5 pontos e o Guarani em décimo com 5 pontos. E também com 5 pontos na 11ª posição vem o Boa Esporte, em 12º o Bragantino com 4 pontos. O Avaí está em 13º com 4 pontos e o Goiás também com 4 pontos vem logo atrás em 14º. O Ipatinga é o 15º com 4 pontos e o CRB é o 16º com 3 pontinhos. E o Guaratinguetá é o 17º com 3 pontos. O Paraná é o 18º com 2 pontos. E lá na lanterna do Campeonato Série B, o Ceará ocupa a 19ª posição com 1 ponto e o Barueri também com 1 ponto segura a lanterna definitiva. Ceará que tá numa má fase, 2 derrotas e 1 empate, tá complicado pro time. E ainda o empate foi só no primeiro jogo. E ainda um processo em vista ainda de 2009 na sua ascensão, 2008 na sua ascensão pra Série A. Tá difícil a situação do Ceará esse ano. Nas eliminatórias sul-americanas, o craque Lionel Messi teve mais uma atuação de gala em sua carreira e dessa vez com a camisa da seleção da Argentina. O jogador do Barcelona comandou a vitória da Argentina por 4-0 sobre o Equador. Com o resultado, a Argentina assume a liderança isolada da competição, agora com 10 pontos. O Chile é o segundo com 9 pontos, seguido de Uruguai e Venezuela, que somam 8 pontos cada um. O Equador, por sua vez, fica estacionado em quinto com 6 pontos. E o Chile confirmou o favoritismo e, jogando em casa, conquistou sua terceira vitória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014. Com um jogador a mais desde os 8 minutos do segundo tempo, a seleção chilena venceu os bolivianos por 2-0. O primeiro gol foi marcado por Aranguiz nos acréscimos da primeira etapa. Aos 8 da segunda, o boliviano Gutierrez levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, facilitando ainda mais a vida dos chilenos. Já no fim da partida, aos 37, Vidal marcou o segundo e encerrou qualquer chance de reação dos adversários. A Bolívia, com somente um empate e 4 derrotas até aqui, segue na lanterna das eliminatórias com somente 1 ponto conquistado. E Uruguai e Venezuela entraram em campo no Estádio Centenário em Montevidéu, empatados na disputa pela liderança das eliminatórias sul-americanas. E saíram da mesma maneira, com um gol nos minutos finais de jogo, os visitantes arrancaram o empate por 1-1. Com o resultado, as duas seleções chegam aos 8 pontos. O Uruguai, contudo, leva vantagem nos critérios de desempate, com um saldo de 6 gols positivos contra 0 dos venezuelanos. E a seleção da casa ainda tem um jogo a menos do que a equipe Vinho Tinto. Já a Colômbia visitou o Peru e conquistou uma importante vitória em duelo válido pela 5ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014. Com um gol de James Rodrigues já no segundo tempo, os colombianos venceram pelo placar de 1-0. Com este resultado, a Colômbia chegou a 7 pontos em 4 jogos disputados. Ultrapassou o Equador e agora é a 5ª colocada, posição que garante um lugar na repescagem. Já o Peru continua na 8ª e penúltima colocação com apenas 3 pontos após 4 partidas.
E nos amistosos, a Inglaterra venceu por 1-0 a Bélgica. Já a Holanda derrotou a Irlanda do Norte por 6-0, um placar que a Holanda há muito tempo não faz, estava jogando meio apagado os amistosos. Será a volta da laranja mecânica daquela Copa de 98? Tô querendo ver, a Holanda que há muito tempo tá deixando a desejar na Copa. Portugal foi derrotado pela Turquia por 3-1 e a Dinamarca venceu a Austrália por 2-0. Luxemburgo perdeu por 2-0 para o Malta. A Noruega e Croácia ficaram no 1-1. Canadá e Estados Unidos não saíram do empate sem gols. E a atual campeã europeia e mundial, a seleção espanhola sofreu para derrotar por 1-0 a fraca equipe da China em seu último jogo antes da Eurocopa. O primeiro tempo foi bem fraco, sendo que Álvaro Negredo teve as melhores chances da Fúria para abrir o placar, mas desperdiçou. O goleiro Cacilhas também precisou trabalhar para evitar o gol chinês. Na etapa final, as possibilidades da seleção espanhola para balançar as redes dos asiáticos aumentaram, mas poucas acertaram a meta. Em 2012, a Espanha está no grupo C e enfrenta a Croácia, Itália e Irlanda na Eurocopa. A estreia dos atuais campeões acontece no dia 10 contra os italianos em Gdansk, na Polônia. E na terceira partida de amistosos, a seleção brasileira perdeu sua primeira partida após 2 vitórias convincentes sobre a Dinamarca e Estados Unidos. 2-0 para o México no Cowboys Stadium. Assim, Mano Menezes vê cair sua série de 8 vitórias seguidas em 10 jogos de invencibilidade à frente do selecionado nacional. A equipe mexicana deu apenas 2 chutes a gol no primeiro tempo, tendo então 100% de aproveitamento. Que incrível! Aos 22 minutos, Giovani dos Santos veio pela esquerda e bateu de cavadinha no ângulo esquerdo do goleiro Rafael, que não teve como defender. E aos 33, Juan cometeu pênalti no jogador do Tottenham. Chicharito Hernández bateu no canto e ampliou a vantagem do México. Com a mesma formação que goleou por 4-1 os Estados Unidos, a seleção brasileira não criou boas chances na etapa inicial, tendo melhorado no segundo tempo. A seleção reclamou de pênalti em Oscar, cometido pelo goleiro Coronha, que também se destacou por ao menos 2 boas defesas. Agora, o último jogo desse giro acontece no sábado que vem em Nova Jersey contra a Argentina. E o clássico pode ser disputado sem Thiago Silva. O capitão brasileiro deixou o campo com dores na coxa e admitiu sua preocupação. A última vez que Brasil e México tinham se enfrentado foi em 12 de outubro de 2011 em Torreón. E a seleção de Mano Menezes ganhou por 2-1 de virada com gols de Ronaldinho Gaúcho, veja só, e Marcelo. O México que fez uma excelente partida e nas últimas Copas vem se destacando muito, principalmente na última Copa. Que seleção a do México. E o Brasil, mais uma vez, os torcedores ficam na desconfiança dessa seleção montada pelo Mano Menezes, que vem sem o brilho daqueles velhos jogadores e apostando em novas formações, sempre a cada nova convocação, novos jogadores, e termina que o torcedor não se vê representado por essa seleção. Os torcedores não conhecem a atual seleção brasileira. Seleção que ainda é dúvida enquanto uma força para as Olimpíadas. Enfrentou a Dinamarca, conseguiu ganhar, mas a Dinamarca não é uma seleção que se destaque no futebol. Os Estados Unidos, tudo bem, nas Olimpíadas até que tem um destaque maior, e a seleção do México, que vem tendo um grande destaque na Copa do Mundo, porque a gente tem que prestar atenção na Copa do Mundo. O Brasil não conseguiu fazer muita coisa em campo. E tanto nas Olimpíadas quanto na Copa do Mundo é muito bom ficar atento aos times africanos, que vem surpreendendo sempre em todas as edições que participam. A Copa da África foi surpreendente. Costa do Marfim deu um show, Zâmbia, dentre outras seleções que jogaram muito bem, e o Brasil não vem jogando bem há muito tempo. As seleções africanas que estão ficando cada vez mais fortes e tá muito bonito de ficar vendo jogos de seleções africanas. E já que estamos falando de seleções africanas, vamos falar das eliminatórias africanas. A República Centro-Africana venceu a Botsuana por 2-0. A Tunísia derrotou a Guiné Equatorial por 3-1. Já Cabo Verde foi derrotado por 2-1 pela Serra Leoa. A Costa do Marfim de Didier Drogba venceu a Tanzânia por 2-0. Já Gâmbia e Marrocos ficaram no 1-1. O Sudão derrotou por 2-0 a Zâmbia. Já Congo e Burkina Faso não saíram do 0-0. Quênia e Malawi também não saíram do empate sem gols. Agora a Argélia derrotou a Ruanda por 4-0.
Camarões venceu o Congo por 1-0 e o Senegal derrotou o Líbero por 3-1. Gana venceu por 7-0 o Lesoto e Moçambique perdeu para o Egito por 2-0. A África do Sul ficou no 1-1 com a Etiópia, já Níger e Gabão ficaram no 0-0. A Nigéria derrotou por 1-0 a Namíbia, o Zimbábue perdeu por 1-0 para a Guiné. O Benin venceu o Mali por 1-0 e Togo e Líbia ficaram no 1-1, assim como Angola e Uganda também no 1-1. E tivemos também eliminatórias da Oceania. As Ilhas Salomão venceram o Papuá Nova Guiné por 1-0. E o Vanuatu venceu Samoa por 5-0. Tahiti venceu a Nova Caledônia por 4-3. O Papua Nova Guiné teve outro jogo e venceu a Nova Zelândia por 2-1. Nas eliminatórias asiáticas, o Uzbequistão foi derrotado por 1-0 pelo Irã. E o Líbano perdeu por 1-0 para o Catar. No grupo B, a Jordânia e o Iraque ficaram no 1-1 e o Japão venceu o Omã por 3-0. E hoje ainda temos amistosos. A Hungria joga com a Irlanda às 15h30. Já nas eliminatórias da Oceania, a Nova Caledônia joga com o Samoa às 22 horas. E a última notícia do Bola na Rede dessa segunda-feira vem falando de Alessandro Del Piero. Sem contrato com nenhum clube, o atacante que atuou pela Juventus durante 19 anos pode aparecer no futebol argentino na próxima temporada. Numa entrevista que ele deu à ESPN Latina, o atleta de 37 anos destacou que existe sim a possibilidade de assinar com a equipe do país sul-americano e revelou 2 possíveis clubes que podem contratá-lo: Boca Juniors e River Plate. De acordo com Del Piero, o centroavante David Trezeguet, que jogou pelo time de Turim entre 2000 e 2010 e atualmente defende o River Plate, pode exercer papel fundamental em sua decisão final. Além de Trezeguet, outro jogador da Juventus que atua no futebol argentino é Mauro Camoranesi, que defende o Lanús e que não anda jogando muito nas últimas partidas. Mas joga muito originalmente. O meio-campista, apesar de ter nascido na Argentina, se naturalizou italiano e foi campeão da Copa do Mundo ao lado de Del Piero em 2006. E a gente não esqueceu, hoje tem Campeonato Piauiense e um belo clássico da capital, Flamengo e River, hoje às 20 horas no Lindolfo Monteiro. Eu acho que a torcida do Flamengo, que não anda comparecendo muito, merece ao Lindolfo Monteiro hoje. E a torcida do River também. Vamos apoiar o time que está precisando dessa vitória para poder continuar na disputa, para tentar chegar às 4 primeiras colocações e seguir no campeonato. Hoje é o Rivengo de número 301. É um clássico do campeonato. É o último clássico. O campeonato está acabando. Os jogos estão com um bom nível. As torcidas devem comparecer e devem ficar comportadas no seu lugar de torcida, cobrar da arquibancada e todo o resto da organização do Campeonato Piauiense ficar atento aos exageros de torcidas. Bem, esperamos então hoje ver um lindo clássico. Com certeza vai ser um bom jogo, como o Flamengo e River tem feito bons jogos no campeonato. Esperamos agora ver aquele Lindolfo Monteiro cheio hoje, porque é bonito de ver um estádio cheio. Universitário Esportiva volta já já. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. Bom, e para você que quer mandar sua sugestão, quer falar com a rádio, quer dar sua opinião sobre a programação, sobre os programas, liga pra gente no telefone 3237-1619. Não tem o Flávio pra dizer o repita, mas 3237-1619. Você também pode falar com o Universitário Esportiva através do nosso e-mail. Anotem aí, universitarioesportiva@hotmail.com, repetindo, universitarioesportiva@hotmail.com. Por hoje é só. O Universitário Esportivo está encerrando esse começo de semana. Hoje tem Rivengo, não faltem ao estádio às 20 horas.
O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. Programa realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Vamos mandar um beijo hoje pro Flávio Meirelles, que infelizmente não pôde ver o programa hoje, mas na quinta-feira ele vai estar aqui comentando tudo que ele tiver que comentar. E um abraço pro Fontinelli da Difusora que está nos ouvindo agora. Fontinelli, obrigado pela participação. Infelizmente não deu para você participar ao vivo, teria sido um grande prazer, mas nós queremos a sua presença aqui no estúdio pra gente falar sobre Campeonato Piauiense, para falar sobre futebol sério. Bem, o Universitário Esportivo é um programa diário, então ele tá ao ar de amanhã às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação.